Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez, Murilo Silvestre. A gente vai continuar com essa série de vídeos explicando como vai funcionar a parceria do Exato com a escola recreativa, né? Ou poderíamos dizer nova escola recreativa. Vamos lá, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância dos pais no processo de aprendizado da criança. Então é uma coisa que a gente percebe bem. Geralmente, os filhos que os pais acompanham a atividade, acompanham as notas, ou seja, que tem uma certa cobrança, não precisa ficar fazendo exercício com seu filho. Eu sei que nem todo mundo tem tempo de trabalhar ou tem tempo de acompanhar seu filho bem de perto, mas pelo menos cobrar as atividades, dar atenção às notas, se está fazendo as provas, dá uma olhada no recado que você recebe diariamente em casa. Então, nas escolas de primário, a gente sempre manda um informativo, como foi o dia, quais são as atividades. Se tiver alguma observação para falar sobre a criança não fez tal coisa, ou a criança está chegando com sono, alguma coisa, a gente está sempre analisando para poder proporcionar a melhor educação para os seus filhos, entendeu? Então, a gente sempre percebe que o pai que acompanha o filho de perto, geralmente essas crianças têm um desempenho superior. E outra coisa importante que a gente tem que entender, e os pais principalmente, é que existe uma grande diferença entre estudar e assistir aula. Então, o que eu escuto muitas vezes, eu escuto muitas vezes alguns pais dizendo: meu filho estuda de manhã. Aí eu pergunto: sim, e ele vai para a escola que horas? Não, ele vai para a escola de manhã, ele vai estudar. E aí que está o grande erro. Assistir aula não é estudar. Assistir aula é uma atividade oposta praticamente do estudo. Por quê? Quando você está assistindo aula, você está fazendo uma atividade geralmente passiva, ou seja, você está parado assistindo alguma coisa, assistindo uma aula, vendo uma apresentação do professor, e coletiva. A não ser que você tenha um professor particular, a aula você está em grupo, tá? Você e seus colegas assistindo a aula. Então isso é assistir aula. Então você está fazendo uma atividade passiva e coletiva. Isso é assistir aula. O que é estudar, Murilo? Estudar é o oposto. Estudar é quando você está fazendo uma atividade ativa, ou seja, você está ali na ação da atividade, e individual. Você estuda sozinho. Então, como é que, para começar, o pai tem que falar o quê? Meu filho vai para a escola de manhã ou assiste aula de manhã e estuda à tarde. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o pai tem que prestar atenção nisso. Então, ele tem que cobrar que o filho estude todos os dias. E estudar não é assistir aula. Aí você deve me perguntar: professor, e grupo de estudo? Grupo de estudo é diferente também. Se você já estuda em grupo, você deve saber muito bem que se você, sei lá, tem 5 pessoas combinou de estudar junto. Aí dessas 5 pessoas, vamos supor que 3 fizeram um estudo prévio e 2 não sabem de nada. Estas 3 aqui começam a estudar, já sei isso, começam a desenvolver, e as 2 que não estudaram nada fazem atrapalhar, porque essas 3 que já estudaram têm que parar e explicar: não, isso aqui é isso, o basicão. Onde na verdade elas já poderiam estar desenvolvendo bem mais. Se bem que, como eu mostrei no último vídeo, né, quando você ensina, é a maneira mais fácil de você aprender. Então você acaba, essas 3 pessoas que estudaram, acaba reforçando o que já estudou, né, porque está ensinando para o colega ali, mas ao mesmo tempo ele talvez perca um tempo que ele poderia estar evoluindo mais nos estudos. Então, estudar em grupo é depois que você já estudou sozinho. Então você pode estudar em grupo. Como? Assistiu a aula, chegou em casa, estudou o assunto. Aí, sei lá, marca um dia e fala: pô, eu estudei em casa, assisti a aula, mas ainda tem umas coisas que eu posso melhorar. Aí você pode juntar com seus colegas e fazer uma atividade em grupo, que aí um pode ajudar o outro, tal. Mas o estudo prévio, individual, tem que ser feito. Senão você vai lá simplesmente para pedir para seus colegas te ensinarem. E não é o objetivo do estudo em grupo. O estudo em grupo é cada um contribuir com alguma parte, beleza? Então, esse vídeo basicamente é isso. Nós que somos os responsáveis pelas crianças, a gente tem que cobrar a disciplina de estudar todo dia, principalmente quando é criança, porque depois que ele vira adolescente é muito difícil ele obedecer suas ordens, mas se ele criar um hábito de estudar desde criança, isso vai ser normal para ele. Foi o que aconteceu, é o que acontece com muitas pessoas que
os pais cobram quando está no início da educação fundamental, primária, e quando ele vai chegando no colegial, no colégio, no ensino médio, ele meio que já tem aquele hábito, ele simplesmente mantém. Agora, se ele não tiver esse hábito de criança, e depois que ele necessitar de estudar mais, e ele vai ter que mudar o mindset dele, vai ter que criar um novo hábito, isso é muito mais difícil. Então, você que é pai, que acredita na educação, que sabe que é importante a base, que sabe que os 7 primeiros anos da vida da criança já cria uma personalidade, você entende o que eu estou falando e você sabe como é que deve fazer. Então, se você está buscando uma escola que vai criar bons hábitos para o seu filho, vai deixar ele no nível de matemática básica para entrar em qualquer colégio do Brasil, a mesma coisa vai acontecer com interpretação em português, a escola é aqui, beleza? Seja bem-vindo à Escola Recreativa, em parceria com o Exato. Eu sou Murilo Silvestre, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!